Uma alegria muito grande, é um prazer, uma bênção estar novamente com você. Este é o nosso 25º encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. O estudo de hoje está relacionado com as ofertas e os sacrifícios realizados no serviço diário do santuário terrestre. Todas essas ofertas e sacrifícios nos lembram do grande sacrifício de Jesus por nós na cruz e a disposição de Deus em abençoar seus filhos, suas filhas. Pela palavra de Deus, aprendemos hoje sobre a responsabilidade que temos de manter a igreja e a pregação do Evangelho através de nossos dízimos e nossas ofertas. Já estudamos sobre a volta de Jesus, o milênio e o batismo. E agora devemos tomar decisões com relação à continuidade do funcionamento do santuário. É importante nos tornarmos praticantes desse assunto para que outros também conheçam o que você conheceu, para que outros aceitem o que você aceitou, a fim de que outros também tenham a mesma alegria que você tem agora. Você sabia que cada cristão deve ser um instrumento de Deus para testemunhar por Ele? Claro que sabia. Além de dar nossa contribuição para o Evangelho, através do nosso testemunho pessoal, nós devemos também ajudar no processo da pregação e da salvação. Deus estabeleceu um sistema para a manutenção do santuário. É o sistema de dízimos e ofertas. Mas será que Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Deus não precisa. Primeiro porque o dinheiro não é nosso. Tudo é de Deus. Porque Deus é quem nos dá forças, sabedoria e saúde. Sem essas coisas, não conseguiríamos sobreviver? Veja, embora tudo pertença a Deus, Ele nos permite administrar o que é seu. Ele nos orienta que devemos devolver o dízimo. Essa é a primeira coisa importante. Dízimo é o mesmo que 10%. Isto é o significado. A Bíblia ensina que o dízimo é do Senhor, não é nosso. Observe que Deus nos dá tudo e orienta para que devolvamos apenas 10%. Como um símbolo de reconhecimento de que Deus é o Senhor de tudo e é o Senhor da nossa vida também. Nós precisamos não apenas de um Salvador, devemos ter também um Senhor na nossa vida. O dízimo diz que aceitamos Deus como Senhor da nossa vida e esse é o primeiro passo. Lembre-se que o dízimo é exclusivo do Senhor. Abraão foi fiel no dízimo, Jacó foi fiel no dízimo. Quando somos fiéis, somos abençoados por completo. É quase que uma coisa que não dá muito bem para explicar, mas dá para sentir, dá para entender. O segundo passo é que as pessoas salvas por Jesus terão um coração agradecido. Além do dízimo, Deus orientou para que fôssemos liberais em nossas ofertas. As ofertas, diferentemente do dízimo, as ofertas são de nossa vontade, conforme nosso coração agradecido pela salvação que Jesus nos oferece, que nos ofereceu. Segundo a Bíblia, as ofertas devem ser proporcionais às bênçãos recebidas. Veja que na palavra de Deus, primeiro somos abençoados, depois damos a oferta. A bênção vem antes, a oferta vem depois. Muitas igrejas e muitos líderes religiosos estão mais interessados no seu dinheiro do que na sua salvação. Além da oferta ser proporcional às bênçãos, a oferta deve ser também voluntária. E além de proporcional e voluntária, a oferta deve ser também planejada. Perceba que são 3 coisas importantes que envolvem a oferta: proporcional às bênçãos, voluntária, isso quer dizer espontaneamente, e planejada. Devemos planejar para ofertar ao Senhor e não pelo impulso. Olha, aos fiéis, Deus prometeu abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Quero falar um pouquinho ao seu coração. Deus não precisa do meu dinheiro e da minha oferta. Deus não precisa do seu dinheiro e da sua oferta, do seu dízimo e da sua oferta.
Vou explicar rapidamente algumas das razões por que Deus estabeleceu essas coisas. Primeiro, para que o crente reconheça a soberania de Deus. Deus é o Criador e dono de tudo, e nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Segundo, para demonstrar nossa gratidão pela salvação. Terceiro, ajudar a compartilhar com outros a mensagem da salvação. E por último, quarto, praticar aquilo que Deus praticou, o amor, dando o seu Filho amado, o que mais precioso tem para nos salvar. Hoje Deus está passando pelo planeta Terra. Ele está buscando os que desejam ser fiéis. Se você for fiel a Deus, Ele lhe dará uma vida onde ninguém se preocupará com dinheiro ou qualquer outra coisa desta vida. Hoje nós vivemos preocupados com a saúde, com o aluguel, com o supermercado, com a segurança, com o cartão de crédito e com tantas outras coisas mais. Se formos fiéis, Deus nos dará uma vida sem qualquer tipo de preocupação. Deus proverá tudo para seus filhos e para suas filhas. Ele pede apenas que sejamos fiéis, nada mais. Para todo aquele que for chamado para a eternidade, o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O pouco aqui é essa vida, a nossa vida, 120 anos, vida cheia de atropelos e sofrimentos. O Senhor quer dar muito mais. O muito sobre o qual o Senhor nos colocará é a vida eterna. Aqui nós vivemos poucos dias e maus. A vida eterna não acaba como nossa vida aqui, na velhice, cheia de dores, perdas dos sentidos. Não. A vida eterna é para sempre. Mas a vida eterna é só para quem for fiel. Deus proverá todas as coisas para a sua família. Seremos a família de Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer a você que Deus o ama muito. Deus ama muito você, muito mais do que o seu dinheiro. Ele ama você profundamente. Lembre-se que a vida aqui é um teste, nada mais. Se formos aprovados, teremos todas as coisas. Pisaremos nas ruas de ouro da cidade santa. Comeremos do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu pessoalmente quero renovar a minha fidelidade a Deus agora, devolvendo-lhe o dízimo fielmente e ofertando ao Senhor conforme Ele tem colocado no meu coração. Por muitos e muitos anos, eu tenho sido dizimista, ofertante, e Deus tem me abençoado ricamente, a mim e a minha família. Mas eu não quero ser exemplo para você nem para ninguém. Mas eu posso deixar com você o exemplo de um homem que serviu de inspiração para mim. O meu pai, Florindo Estina. E eu vou contar um pedacinho da vida dele para você agora. Estavam construindo uma igreja. O pastor foi nos visitar na fazenda. Meu pai havia plantado uma grande roça de arroz. Estava lindo. Meu pai prometeu uma oferta com base na colheita do arroz. Mas quando chegou o tempo de granar os grãos, não choveu, não deu um grão. Nós éramos uma família muito pobre, tudo que tínhamos eram 3 vaquinhas de leite, nada mais. Sabe o que meu pai fez? Vendeu uma vaquinha de leite, a mochinha, deu dinheiro para a construção da igreja. Ninguém entendeu nada lá em casa, porque a promessa que ele fez para Deus, o pacto, era de dar uma oferta com base na colheita. Não veio a colheita, não há oferta. Meu pai sabia o que estava fazendo. No ano seguinte, ele plantou a mesma quantidade de arroz. Quer saber? Deu 3 vezes naquele ano o que daria uma grande colheita. Deu para o ano anterior, que não produziu nada, para aquele ano em curso, e deu ainda para o ano seguinte. Meu pai me mandou ir à fazenda, na fazenda daquele homem para o qual ele havia vendido a mochinha, e eu fui sem saber o que era. Quando cheguei lá, a vaquinha estava presa por uma corda, e eu a trouxe de volta para a nossa casa. Eu me lembro como se fosse agora, quando abri a porteira do pasto, tirei a corda do pescoço dela e com as costas dessa mão aqui,
Eu bati no seu traseiro e ela deu uma pequena corrida e começou a pastar. Meu pai falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse assim: as pessoas comuns vivem no mesmo nível dos problemas. As pessoas especiais vivem acima e além dos problemas. As pessoas especiais são as pessoas de Deus. Se formos fiéis a Deus, Deus abrirá as janelas dos céus e derramará sobre nós bênçãos sem medidas. Se você quiser assumir agora diante de Deus um compromisso de ser fiel a Ele e se preparar para a eternidade, esse é o momento. Agora é hora de você dizer para Deus assim: Deus, eu reconheço que tudo é teu. Eu quero ser um dizimista fiel. Também quero ser um ofertante para a tua causa, para que a pregação do Evangelho avance. Se o seu desejo é ser fiel a Deus, neste assunto que tratamos hoje, dízimos e ofertas, eu convido você para orar comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, hoje aprendemos sobre os dízimos e as ofertas. Descobrimos que eles são úteis para a manutenção do santuário. Entendemos também que é uma questão de fidelidade e nós queremos ser fiéis. Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que ainda não entendemos, mas, sobretudo, ajuda-nos, Senhor, a aceitar os ensinos da Tua Palavra. Aceita a nossa prece. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, por hoje terminamos e eu queria parabenizar agora duas pessoas. O seu instrutor bíblico, aquele que está ensinando você, que está ajudando você, parabéns a você. E para você que está estudando a Bíblia, que está tomando decisões. E eu acho que hoje você tomou a decisão maravilhosa de ser fiel a Deus. O seu instrutor bíblico, ele deve ter um envelope de dízimo. Fale com ele, comece a ser dizimista. Não precisa ser de muito, se você não tem muito. Dê apenas os 10%, porque eles são de Deus. Seja também um ofertante. Eu tenho certeza absoluta que quando Jesus voltar, Ele vai dizer para você assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E eu estou falando isso não porque estou interessado no seu dinheiro, porque nem Deus está. Eu estou interessado sim na sua salvação. Deus está interessado na sua salvação. Nos vemos no próximo encontro. Combinado? Até lá, fique com Deus.